Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Boa madrugada, Bom dia. vocês estão me ouvindo bem? Bom Dá um dia. ok. É que meu celular não está muito bom, então o áudio eu sempre fico em dúvida se o áudio está bom, se não está, mas está bom, né? Tá bom, Bom tá. dia, então tá bom. Bom dia para todos, uma boa madrugada. É muito bom estar aqui com todos vocês mais uma vez nessa 15ª temporada. Para quem não me conhece, né, eu sou a Josi, a Josiele. Estou falando aqui das Minas Gerais e estou aí já em todas as temporadas, né? Junto aí com todos, com a Cláudia, com a Dani, com toda essa galera boa aí que está participando junto. E queria agradecer a todos que estão chegando, chegaram os novos, chegou muita gente nova, né? Graças a Deus, o grupo está crescendo cada vez mais e a gente fica muito feliz com isso. E pode chamar mais gente que tem espaço, viu? Tem espaço para muita gente aqui. Eu queria agradecer também a você que está acompanhando a gente pelo YouTube e queria pedir para você curtir o vídeo, comentar, dar uma sugestão, compartilhar também com alguém que você, né, que você gosta, com a sua família, com seus amigos. Isso vai fazer com que cresça, né, e com que mais pessoas possam fazer parte aqui da família do Upgrade. É um programa, como a Cláudia sempre diz, né, Cláudia? É um programa caseiro, amador, mas é feito com muito carinho, com muita dedicação, para levar a mensagem para cada vez mais pessoas. Eu queria também agradecer ao pastor Jocildo, né, por mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, e para nós é um privilégio muito grande. Cada vez que entra um pastor, uma pessoa assim que vem trazer a mensagem, a gente fica muito feliz, porque cada um é especial do seu jeito e a mensagem toca uma pessoa, toca a gente de forma diferente, né? Então é muito importante isso. E agora a gente vai de música, né, Cláudia? Mas antes da música nós vamos orar. Vamos começar o nosso culto com uma oração. E aí eu vou chamar a Dani, que vai dirigir esse momento de oração para a gente. Bom dia. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de usarmos a tecnologia para nos reunirmos para te adorar na primeira hora do nosso dia. Estamos cada um em uma cidade diferente, estado diferente, e nós damos graças a ti porque o Senhor colocou no coração da Cláudia esse sonho, esse projeto, e por isso nós estamos aqui reunidos, porque ela ouviu a tua voz. Agradecemos também porque o pastor Jocildo aceitou o convite de estar conosco essa semana, e ontem ele já trouxe um assunto de tamanha relevância sobre recomeço e recomeçar na família. Nós sabemos que a família é a nossa primeira igreja. Então, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor Jocildo, porque sabemos que essa semana a bênção virá através dele e que possamos compartilhar da Tua palavra durante o dia, que possamos refletir sobre o que iremos estudar no dia de hoje e que possamos recomeçar a cada dia, para cada área da nossa vida que o pastor Jocildo falar, que possa ser um encontro com Jesus, e sabemos que todos os encontros com Jesus, eles são transformadores. Restaura a nossa vida. Dá-nos um bom culto na tua presença, uma boa reunião na tua presença. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música agora.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Antes de passar a palavra para o pastor Jocildo. Josi, não estamos te ouvindo. Agora sim, né? Antes de passar a palavra para o pastor Jocildo, eu queria falar com vocês que nós aqui no Upgrade temos um programa que se chama Upgrade Pray, né? Não sei muito pronunciar. É um programa de oração do Upgrade. E ele acontece todos os dias, das 5
às 5h15. É um momento curto, um momento de oração, onde no grupo as pessoas colocam os pedidos e a gente sempre está orando, né? Cada dia, de segunda a sexta, tem uma pessoa conduzindo a oração, mas quem quiser entrar pode orar, pode fazer novos pedidos. E é um momento muito especial que nós temos levado aí, já tem um tempo já, né? E está sendo muito bom, então eu convido vocês a participar também com a gente desse momento, tá bom? Agora, pastor Jocildo, a palavra é com você. Deus te use mais uma vez. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Só para conferir aí. Certo, ok, tranquilo. Um abraço aí para a turma que está aqui. Eu estava olhando aqui um pouco aqui os nomes, né? Gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, Espírito Santo, pessoal lá do Nordeste, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Amigos, uma alegria estar com vocês, né? Bahia também, né? E mais estados aí, com certeza. E ontem a gente começou um tema falando um pouco sobre essa relação familiar. E hoje talvez a gente vai falar um pouquinho dessa relação com a gente mesmo, né? A gente, essa questão da autoestima, como é que Deus nos cura, porque é um processo, a gente vive um processo de Deus estar sempre trabalhando na gente, e Ele melhora, porque afinal de contas a gente foi criado à imagem e semelhança dele, apesar do pecado ter tentado desvirtuar isso, é plano de Deus fazer essa restauração, né? E é provável que você passe por algum tipo de problema, né? Eu gosto de começar essa palestra falando o seguinte, né? Qual o pior, ser feio ou ser pobre? Você acha que? Qual o pior para você, ser feio ou ser pobre? Cada um, a gente passa por um problema diferente. Então, pastor, o pior é os dois juntos, né? O pior é os dois juntos, né? Eu acho que na nossa vida a gente tem fases, né? Ciclos, páginas que a gente de vez em quando muda. E a gente passa por problemas diferentes em momentos diferentes da vida. E esses problemas que a gente passa, enfrenta, às vezes estão atrelados a nossos valores, né? A gente se questiona, às vezes é um momento que você está passando uma crise financeira, crise familiar, crise de saúde, crise emocional, sua saúde mental, né? Uma depressão, outra doença. Isso mexe com sua estrutura, né? E eu, quando eu era adolescente, né, além de me sentir um pouquinho feio, né? Hoje eu não me sinto feio, não. Pode ficar tranquilo. Hoje eu me considero. Acho que minha mãe, minha filha e principalmente minha esposa me acham muito bonita. Isso já é suficiente, né? Mas eu tive um problema, acho que na minha adolescência, o maior problema, na verdade, foi a vida financeira, né? A vida familiar. Não sei se alguém já passou dificuldade de dinheiro aí, não. Não, né? Acho que não. Tá todo mundo tranquilo. Tá? Mas eu tive um período, né, quando meu pai foi embora, minha mãe ficou com 4 irmãos e a gente praticamente uma sobrevivência bem básica, né? Então teve um período que o pai mandava recursos praticamente zero para a gente, e aí fica 4 pessoas, e a gente saiu da casa onde a gente morava num bairro, fomos morar na casa da minha avó, e aí ali o ano de 93, 94, foram anos assim que marcaram um pouco minha vida com a questão de desafios financeiros, né? Eu não sei se você já, por exemplo, passou um período sem energia dentro de casa, porque cortaram, não tinha condição. A gente passou quase 6 meses sem energia. E quando faltam essas coisas básicas, né, como energia, né, por exemplo, eu me lembro de necessidades simples, né? Sabe o que mais sentia falta quando não tinha energia dentro de casa? Um copo de água gelada, né? Ainda mais no Piauí, que era quente. E aí aquela vergonha de pedir um vizinho 1 litro de água gelada, ou pedir para botar 1 litro de água lá no congelador para te pegar o gelo. E essas situações foram acontecendo, né? Aí a alimentação, a gente vivia aquela comia coisa simples às vezes, às vezes eu já comi só arroz branco com um pouquinho de óleo e não sei quantos já viveram essas situações que são meio angustiantes, né? Meio angustiantes. E nesse contexto, nós não tínhamos. Não é que a gente era ateu, era rebelde, não, a gente não tinha essa prática religiosa nenhuma, a gente não frequentava a igreja, a minha família não tinha esse aspecto religioso de ler a Bíblia, de orar, a gente não tinha isso, né?
Na verdade, eu não era nem batizado, nem na igreja católica. Né? Não fui batizado, né? Simplesmente, como o povo dizia, era pagão. Era um pagão. E naquelas angústias que a gente vivia, essa situação financeira, a gente começa, como adolescente, começa talvez criar revoltas, né? Ver um mundo sem perspectiva, e isso mexe com sua autoestima mesmo, mexe com a sua segurança, né? Sua segurança interna, seus valores e tristeza por necessidades tão simples. E não sei porquê, né? Na verdade, eu sei que foi Deus. Né? Eu já era feio, pobre, né? Filho de pais separados, né? Criado sem pai. Aí eu botei na minha cabeça que tinha uma coisa que pelo menos eu não precisava ser, sabe o que é? Eu não precisava ser burro, né? Eu ser feio, pobre, burro, aí era completo. E nesse negócio de não ser burro, né? Eu queria ser inteligente mesmo. E eu comecei a ter um hábito na minha vida que era querer estudar, ler muito, e comecei a ler, e a leitura de fato abriu minha mente para o mundo, para muitas coisas, aspecto de motivação, de querer vencer. E aí, de alguma forma, eu comecei a enxergar uma vida que, se eu estudasse, me dedicasse ao estudo, eu conseguiria abrir portas da minha vida para fazer algumas coisas. Coisas simples, às vezes. Né? Eu me lembro, vou contar um exemplo, que esse exemplo eu vou usar ele para como Deus ele trabalha. Me permita, eu não estou falando aqui da mensagem de saúde hoje, tá? Não é mensagem de saúde, é apenas uma coisa que, quando eu era nem da igreja, nem conhecia nada, e por não ter nenhum dinheiro, nem um real, às vezes, no bolso, uma coisa que eu tinha raiva era passar perto do lugar que vende espetinho, né? Todo mundo aqui acho que chama espetinho, pelo menos em São Paulo, Piauí, chama espetinho, aquele lugar que vende aquelas carnes no meio da rua. E aquilo sai um cheiro, né? E você, às vezes, com um pouco de fome, querendo comer uma coisa diferente. E aí eu tinha uma raiva quando passava perto de um espetinho, e é muito comum a gente andar na rua e achar um espetinho, o pessoal vendendo espetinho, dá uma raiva, porque, meu Deus, que vida é essa? Eu não tenho um real, né? Eu tinha ali meus 13, 14 anos, era um real o espetinho só. Hoje é mais caro. Eu tenho um real para comprar o espetinho. Você já passou por isso? Nem um real no bolso, nem um real. Né? E eu ficava agoniado. Rapaz, que vida, que vida. Então, me impressionei em querer vencer na vida. E eu foquei que eu vou vencer na vida através dos estudos, da leitura. Né? Só que eu quero ler um verso, que esse verso ele passou a ter, no longo da minha vida. Hoje eu tenho 44 anos de idade. Não é mais um menino de 14, isso é 30 anos se passaram. E eu quero ler esse verso que está em Efésios 3:20. Esse é o verso da reflexão de hoje. Efésios 3:20. Diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gosto muito desse texto e principalmente da expressão que aqui parece dar um superlativo muito forte, né? Deus é poderoso para fazer em nós infinitamente mais. Eu gosto dessa expressão. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Né? Você passa um momento difícil, e esse momento difícil mexe com os teus valores, né? Mexe com os teus sentimentos, mexe com a capacidade que você tem de se amar, de olhar para si mesmo. E a gente, eu repito, né, a gente passa por momentos diferentes. Meu caso era uma vida financeira difícil, meu caso era a necessidade básica de uma casa. Às vezes você passa por um momento, um problema, um contexto familiar de briga, uma decepção, né? Um amigo que trai, o próprio corpo, né? A saúde mental, emocional. Então, nós, nesse mundo que nós não estamos mais no Jardim do Éden, e nós não estamos rodeados de pessoas perfeitas e vivemos num mundo poluído, é natural que a gente seja afetado, ou pelo menos receba pancadas. O que é que nós vamos fazer com isso? E só posso dizer uma coisa, é que Deus cuida de você, inclusive dos teus sentimentos. Eu não sei como é que é tão bonito poder falar para vocês hoje assim, Deus olha às vezes um meninozinho pobre que não tem uma direção na vida, que tem um irmão drogado em casa, sem dinheiro,
poderia criar rebeldia, revoltas, como alguns colegas que nasceram do meu redor tiveram, né? E às vezes o contraste de porque você, algumas pessoas, né, um ruim da minha vida, uma fase, é porque quando eu estava morar num bairro pobre, era beleza, era todo mundo pobre, mesmo estilo de vida, todo mundo ali, mas a minha mãe saiu de um bairro e foi morar no outro, no bairro que minha avó morava, e já minha avó morava, apesar de ser pobre também, mas morava num bairro já que de classe média, e aquilo foi o contraste maior, porque agora eu olhava para algumas pessoas e alguns meus, por exemplo, sonhava, por exemplo, ter simplesmente uma chinelopanca. Eu lembro dessa marca. Quando a gente tinha 14 anos, todo mundo tinha uma chinelopanca, mas não tinha. Eu tinha uma Havaiana, né? A Havaiana naquela época era baratinha, né? Era chinelo de pobre. Eu eu gosto de acompanhar futebol, né? E o meu sonho era ter uma camisa oficial do Flamengo, e isso eu não podia, né? Cheguei até a pintar uma vez com a própria mão lá para poder fazer uma camisa para mim do Flamengo. Então, são coisas que vão acontecer na vida que você vê o que você não tem e aquilo mexe contigo. E você faz comparações, que é horrível e não deve acontecer, você faz comparações e você percebe que sente falta de algo. Aí eu volto, e aquilo que Deus, conforme o Deus trabalhou em mim, eu botei na cabeça que ia vencer na vida através do estudo e eu comecei a me dedicar. Era um bom aluno, principalmente me destacava na parte de cálculo, então no ensino fundamental ali, né? No antigo primeiro grau, a gente se dava bem demais em matemática, isso dava um respeito com os professores comigo, isso me fazia bem. E aí eu comecei a focar. Na época, para um aluno pobre que queria continuar os estudos, fazer um bom ensino médio e depois para a faculdade, uma boa escola, e na verdade a melhor escola na época no Piauí, em Teresina, era a antiga Escola Técnica Federal do Piauí. Então, era meu sonho, como aluno pobre, já que minha mãe ia poder pagar um estudo de qualidade para mim, então meu sonho era poder entrar na Escola Técnica Federal. E aí consegui, estudando, e só que nessa época eu fiz uma coisa tão simples que eu nunca tinha feito na minha vida, e isso eu acho que foi fundamental. Eu fiz uma espécie de promessa para Deus, uma espécie de voto. Eu fiz um voto com Deus que se ele me ajudasse a entrar na Escola Técnica Federal do Piauí, eu ia me batizar. Quando eu falo me batizar, no contexto religioso católico, eu não era batizado, então fiz essa promessa que se ele me permitisse ali, um jovem adolescente, eu fosse batizado. E eu ia pagar a promessa de ele deixar eu entrar nessa escola em ser batizado. E assim eu fiz, né? Você não sabe a ideia, a felicidade, né? Tem momentos assim na vida que você, quando eu recebi o resultado do teste seletivo que parecia um vestibular, que eu fui classificado, que eu passei na Escola Técnica Federal, você não sabe o grau de felicidade que eu fiquei, né? De poder, meu Deus, é como se assim, agora você estava do lado de cá e vai agora atravessar e começa a ver uma ponte. A ponte, não, aqui é a ponte que eu vou passar. E você começa a criar aquelas expectativas e esperanças de que você vai vencer, né? Aí poder um dia, por exemplo, ter dinheiro para comprar um espetinho. E eu passei. E quando eu passei, comecei a estudar, coisas simples me gerava felicidade, o simples fato de estar estudando naquela escola agora, o estar usando uma farda, eu tinha orgulho de botar aquela farda escolar. E eu comecei. Logo também comecei a me destacar dentro da sala de aula, mas um dia chegou um padre, ou ex-padre, né, que estava ligado à Igreja Católica, entrou na sala de aula, já no meu ensino médio, já dentro da Escola Técnica Federal, oferecendo para a turma que estava lá, os católicos, logicamente, primeira comunhão. E e na hora que ele começou a falar isso, eu lembrei da minha promessa, né? Eu sempre fui meio brincalhão, meio descontraído, e sentava lá na turma do fundão, e eu levantei a mão e fiz aquela pergunta para aquele padre, e a pergunta foi o seguinte: ei, padre, e para quem não é batizado, tem que fazer o quê? A turma riu, achou que eu estava contando a piada, que esse bicho não é nem batizado, só que o padre olhou para mim e disse assim: você não é batizado mesmo, não? Ele disse: só não. Aí ele disse assim: vá lá conversar com a gente, vá sábado. E nesse aspecto eu fui. E agora, com a ida com essa conversa com o padre, eu comecei a entrar num aspecto da minha vida que eu nunca tinha entrado com profundidade, que se chama um aspecto religioso. E agora Deus passou a fazer um sentido mal na minha vida mais ainda. E aí comecei a ler a Bíblia, comecei a orar,
rezar. Comecei a frequentar uma reunião religiosa semanal e passei o ano todo lendo a Bíblia com o padre, com um grupo de pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas, preparando, e ele falou que eu ia fazer as duas coisas juntas. Eu ia me preparar para o batismo e para a primeira comunhão, e assim o fiz. E assim o fiz e até fui batizado. Cumpri minha promessa. Mas é interessante, pessoal, sabe o quê? Como Deus ele vai abrindo portas. Porque me deparei com um livro, agora gostava de ler, mas nunca tinha lido com intensidade esse livro tão sagrado que é a Bíblia. Eu não sabia que ele ia me dar um norte tão grande. Deus, então, com o estudo da Bíblia, fez com que eu tivesse a oportunidade de estudar agora a Bíblia com os adventistas também, com um senhor idoso, interessante. Um idoso foi que me deu um estudo bíblico e aquilo abriu minha mente para a vida e diz assim, nossa, o que eu encontrei? Encontrei um povo diferente, encontrei a Bíblia e agora comecei a pertencer a algo que parecia ser bem grande. Resultado, pessoal, a gente passa por momentos da vida difíceis, mas esse texto diz assim, ó, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aqui o tempo exige que eu seja bem objetivo e breve, mas eu queria dizer para você o seguinte, há páginas difíceis da sua vida que você vai ter que passar. E essas páginas difíceis, elas vão mexer com o que você tem lá dentro. E, às vezes, as suas próprias falhas, as suas próprias limitações, seja elas físicas, emocionais, financeiras, familiares, essas limitações que a gente se depara com ela mexe muito com a gente. Só que eu quero te dizer um recado muito especial. Deus cuida de você. E não é só um jargão. Eu não tinha contato religioso nenhum e sei que Deus ele olhou para mim e disse, vou pegar esse menino aqui e vou de alguma forma cuidar dele. E foi me colocando, pessoal, imagine só o que é um adolescente ir para a igreja praticamente sozinho, começar é o que Deus fez comigo e com você. E olha, eu não imaginava ser crente na minha vida, não conhecia nem essa palavra adventista, essa palavra até meio estranha, adventista sétimo dia, não imaginava ser crente, não imaginava muito menos ser pastor. Mas quando eu vou falar de escolhas essa semana, amanhã, falar que eu tomei uma decisão tão simples. Eu tomei a decisão de entregar completamente minhas escolhas, minha vida a Deus. O resultado é que Ele vai construindo dentro de nós uma vida, uma relação social. Ele vai construindo dentro de nós coisas tão grandes que a gente pode dizer assim, meu Deus, é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deixa eu dizer algo para você que nossa, eu chego aos meus 40 anos de idade, 44 hoje, né? Mais de 25 anos aí vivendo intensamente o evangelho, eu só posso dizer assim, o evangelho, sabe, fez o quê? Um homem muito feliz. Feliz e contente. Contente com o que faz, contente com Deus que me deu, apesar de ter uma vida simples, né? Pastor adventista tem uma vida muito simples. Aquilo que a igreja cuida muito bem da gente, mas sim, é muito bom chegar a um estado da vida e dizer assim, cara, eu estou feliz com o que eu faço em termos de missão, de vocação. Eu estou feliz com minha família. Eu estou feliz com o aspecto da vida minha financeira. E tem uma coisa da igreja que eu gostei muito, né? E gosto, que é desbravador. Né? Eu gosto muito. Acho que desbravador, clube desbravador, me inseriu num contexto assim que foi tremendo. E eu vou encerrar aqui falando, pelo menos assim, que a gente começa a ter sonhos e começa a alcançá-los, né? E as coisas, a gente vê os milagres de Deus abrindo as portas e nos curando, fazendo coisas grandes na nossa vida. Né? Eu, como desbravador, tinha um sonho de menino e esse sonho ele continuou como adulto. Fui crescendo dentro do clube também. Eu queria para ter todos os tipos de Campuri. Campuri, acho que a grande maioria sabe o que é desbravador, é um departamento da Igreja Adventista, muito semelhante aos escoteiros, mas com uma filosofia diferente. E nós temos os grandes encontros que chamamos de Campuri, que às vezes é do Estado, às vezes é nacional, às vezes é de uma região. E eu queria sair para todos os Campuris. Eu queria ir para Campuri de missão, de associação, fui. Queria ir para Campuri de união, fui. Queria ir para Campuri da divisão, fui. Mas já adulto foi que tinha um Campuri que eu tinha muita vontade, assim, parece que é o status máximo que você alcança dentro de um clube, que é ir para um Campuri internacional. Né? Eu fui duas vezes para um Campuri mundial ou internacional nos Estados Unidos. Né? Eu vou falar da primeira vez que eu fui, que foi em 2019, no Chosen. E a gente, ali com um grupo de pastores, que a gente foi para esse Campuri internacional,
E aí surgiu a oportunidade de a gente conhecer Nova York, né? O Campo era mais perto de Chicago, mas um pastor, rapaz, a gente conseguiu uma passagem aqui, se a gente pagar R$ 1.000 a mais, aí parcela, a gente vai conhecer Nova York, bora se embora. E fui para Nova York. Imagina só, né? Eu fui para Nova York, passeando com meus amigos lá, pastores, tal, um dia quis conhecer o Brooklyn, a ponte do Brooklyn. Imagina coisas que eu nem imaginava ver na minha vida, confesso para vocês. De repente vamos lá ver o Brooklyn, esse nome todo mundo deu Cris, não sei o quê. Resultado, só finalizando a história aqui, eu me perdi no Brooklyn, me perdi na ponte do Brooklyn. Não consegui localizar meus amigos, lá não tinha Wi-Fi, não tinha nada, não tinha rede, não tinha dados, né? E aí, até que eu caminhando, consegui pegar um Wi-Fi lá gratuito, e quando eu converso a me comunicar com meus amigos já tinham andado atrás de mim, não acharam, estava quase na polícia, e aí disseram, cara, pelo amor de Deus, onde tu tá? Cara, eu tô depois da ponte do Brooklyn. Ele, rapaz, tu consegue chegar na Times Square? Eu disse, eu consigo. Eu desenrolo, pode ficar tranquilo. Depois a gente se encontra lá no McDonald's, né? O MC Donald, né? Da Times Square. Eu chego, pode ficar tranquilo. Eu não tenho vergonha, não sou muito envergonhado. Estando no meio dos americanos lá, eu gesticulava e tentava falar e tentava entender. Eu conseguia ler muita coisa, mas consegui pegar o metrô e fui para Times Square. Quando eu cheguei na Times Square, eu me lembro desse dia porque era pôr do sol o momento, e eu cheguei lá sozinho, e era o lugar para me encontrar com meus amigos. Só que quando eu desci, que eu olhei aquela avenida que a gente só vê em filme, né, Homem-Aranha, aquele telão enorme, aquele lugar que é um centro do mundo, vamos dizer assim, um lugar que muita gente quer ali. Quando eu cheguei naquele lugar, que eu olhei assim, meu Deus, eu estou aqui. E foi bom porque eu estava sozinho, e aquele foi um momento de muita reflexão. E eu olhava aqueles telões e, meu Deus, as pessoas mais ricas do mundo, elas andam aqui, e eu estou fazendo o que aqui? Nossa, um dia desse não tinha. Eu andei 12 quilômetros de pé, né? Pelo mais de 10 é certeza, para poder fazer uma cobrança de um livro que eu vendi para receber o dinheiro e acreditar que ia receber o dinheiro para poder não voltar de pé de novo, caminhar mais 10, 12 quilômetros. E meu Deus, eu tô do outro lado do mundo. E eu comecei a olhar para aquele telão e fiquei assim, meu Senhor, o que é que tu fez comigo? Eu era um menino desse pobre, não tinha nada, né? E para surpresa, eu acho que Deus às vezes planeja as coisas que a gente não imagina, né? Eu tô naquela esquina, a avenida talvez uma das avenidas mais conhecidas do mundo, com aquele estelão enorme. Mas eu olhei para a esquina sem não acreditar o que é que tava vendendo lá. Um espetinho, né? Não era um espetinho igual ao nosso, mas era uma carne lá com pão. E eu cheguei assim, meu Deus, aí veio toda aquela viagem na nossa mente de como é que Deus faz coisas grandes que a gente nem imagina. E eu fui, me perdoa, não estou falando de saúde aqui. Eu fui até aquela esquina e cheguei lá, bread and meat, please. Não sei se eu acertei, sei que você queria entender. E eu peguei lá um espetinho lá de carne com pão. Peguei um gradeado lá, não sei se de refrigerante, botei bem na esquina, assim, e só em gratidão e alegria e Deus faz na minha vida, né? Eu vou comer um espetinho, eu vou falar uma linguagem bem piauiense, eu vou comer um espetinho bem aqui. E aí você para e pensa, cara, eu tô na Times Square. O que é que Deus faz com a gente, pessoal? Você pode se achar que é pobre, você não é. Você pode se achar feio, que você não é. Você não é só uma parte do seu corpo. Você não é só um pedaço de uma família quebrada. Você não é só uma pessoa que luta com emoções fortes e intensas que às vezes parece estar lhe puxando para baixo. Você não é só uma pessoa que às vezes ainda não. Você não realizou tudo na sua vida. Você está só vivendo o processo, e às vezes o processo é difícil enxergar o todo. Mas Deus está dando uma promessa para mim e para você, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, com fé no seu poder que opera em nós. Sabe o que eu sei que Deus faz? Ele nos cura. E se está vivendo um momento negativo, pessoal, inclusive consigo mesmo, confie, porque Deus, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele elaborou um plano especial muito grande para a nossa vida, e esse plano é completo, e ele não se resume só a essa vida aqui, não, ele tem por toda a eternidade, onde a gente vai falar no último dia. Deus te escolheu, e você não é qualquer um. Você é alguém mais muito, muito, muito especial para Deus. E a obra que Ele começou na minha e na sua vida, Ele vai concluir. Por isso, talvez você está vivendo uma parte dolorosa hoje, que é porque é parte do processo. É mais uma página que em algum momento você vai virar. E em algum momento
exato, na volta de Jesus, né? Nós sabemos o dia e a hora. Essa página vai virar por completo, porque a gente vai deixar de viver nesse mundo mal e ter uma vida plena. Então a gente encerra esse momento aqui dizendo que Deus te abençoe e pode ter certeza que Ele faz em você infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou pensa. Ele é poderoso para fazer isso em nós. Vamos orar? Grande Deus, estou aqui com esse grupo, Senhor, mais uma manhã juntos, nessa semana que tem sido especial para mim, inclusive, e oro, Senhor, por cada um deles. Senhor, tu sabe que passamos por problemas aqui, às vezes pedidos que não são atendidos, às vezes vontades que não são feitas, às vezes situações que parecem ser muito maior do que nós, como problemas, saúde, família, financeiro, outros. Alguns lutam contra sentimentos negativos, até contra a própria doença da depressão, mas estão aqui te buscando, Senhor. E alguns talvez estejam vivendo um momento talvez mais difícil da vida, mas eles estão te buscando, Senhor. Que possamos acreditar, Senhor, que tu fará infinitamente mais do que tudo quanto estamos pedindo hoje, do que tudo quanto estamos pensando que é bom para nós. Tu fará infinitamente mais, porque tu tem poder para isso, Senhor. Mas continua, Senhor, reforçando em nosso coração o cuidado que tu tem por cada um de nós, o amor que tu tem para cada um de nós, porque o momento mais difícil, Senhor, e que todos nós aqui precisamos de ti, tu estava presente, que foi na cruz do Calvário quando tu morreu por nós, morreu por cada um de nós. Aquele momento, Senhor, era o momento que mais precisamos de ti, e tu estava lá. E essa reflexão da cruz, Senhor, ela se aplica também hoje na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, pessoal, e Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém, pastor. Uma mensagem poderosa e muito significativa, né, para os dias que a gente vive, né? Agora nós vamos encerrar essa primeira parte, né? Quem precisa sair já está liberado, já pode ir, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm seus compromissos, né, de trabalho. E agora a gente vai começar a nossa turma da calçada, onde a gente vai conversar, né, fazer alguma pergunta, se houve alguma dúvida. Então, nós vamos iniciar agora e eu convido você que puder ficar com a gente para a gente ter um bate-papo, que sempre é muito legal, muito gratificante. Ô, Josi, vai tirar foto? Ah, e tem a foto, é mesmo.